Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Então, essa é a nossa segunda aula de população. A gente vai ver algumas questões mais específicas agora. E se você está assistindo esse vídeo, por favor, é, é, não deixe de olhar a sua agenda, né, de atividades do Google Sala de Aula para poder manter tudo em dias, porque essa é a nossa última aula do segundo bimestre e, consequentemente, vai ter a nossa última atividade, tá bom? Antes da gente começar esse slide, né, que eu vou passar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês no quadro uma coisa que é muito importante, que a gente vai ver durante a apresentação do slide, mas é uma apresentação, uma explicação muito importante que eu preciso dar para vocês antes, que é sobre as pirâmides etárias, ok? Vou colocar aqui para vocês. Ok? Vou aproximar aqui um pouquinho, só para ficar melhor. Ok. Então, gente, esse é um quadro de pirâmides etárias, né, que a gente tem três tipos de pirâmides etárias, na verdade, né? Na verdade, os desenhos que são diferentes, né? O desenho está meio feio assim, mas é para a gente identificar nos desenhos dos slides, vocês vão perceber como é melhor é, é, feito esse layout das imagens. Então, pirâmides etárias. É a pirâmide de idade, né? Etária quer dizer idade. Então, a gente pode ver três desenhos aqui de pirâmides que a gente vai identificar. Um desenho que é muito parecido dos países subdesenvolvidos, então todo país subdesenvolvido, né, tem a tendência de ter uma pirâmide etária desse jeito. Só para a gente ver, aqui a base, que é a parte de baixo, são os nascidos, né, que tem 0 anos de idade, então aqui a gente vai ter 0 anos de idade, e com o passar, né, quanto mais alto, maior a idade, né? Aí, ó, 60 anos, aqui a gente pode identificar 80 anos e aqui 99 anos, tá? E aí, do lado aqui em roxo, a gente vai ter os homens e em vermelho as mulheres, tá? Então, é a identificação da quantidade, né, de população aí dentro de certa idade, de 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, e assim vai, até chegar no máximo aí, que é mais ou menos a expectativa de vida dessa população. E por que que eu falo que geralmente os países subdesenvolvidos têm esse desenho? Porque é meio característico. Quando a gente tem uma base larga, isso quer dizer o quê? Que muita gente nasce nos países subdesenvolvidos, então a taxa de natalidade é muito grande, né? Então aqui, ó, uma base larga de 0 anos de idade, é porque tem muita gente nascendo, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que essa pirâmide vai achatando. Se ela vai achatando, isso quer dizer que a quantidade de pessoas, com o passar do tempo, vai diminuindo com a idade mais avançada. Isso quer dizer, a gente pode fazer uma leitura, mais ou menos, de que, com o passar do tempo, ao mesmo tempo que tem uma taxa de natalidade muito grande, também tem uma taxa de mortalidade grande. Por quê? Porque, com o passar do tempo, a gente vai notar que a quantidade de pessoas vai diminuindo. Se tivesse a mesma quantidade sempre, iria ser mais ou menos reto, como é o caso dessa última que a gente vai chegar já já. Então, aqui a gente tem uma alta taxa de natalidade e também uma alta taxa de mortalidade dos países subdesenvolvidos. É uma característica, né? E a expectativa de vida também não é tão alta, justamente por conta dessa alta taxa de mortalidade, tá bom? Aqui de países emergentes, como por exemplo o Brasil, né? O que que a gente pode notar? Que se a gente for pegar essa pirâmide e se a gente fosse voltar no tempo, o que que é um país emergente? É um país que era subdesenvolvido, mas que está se desenvolvendo, né? Está em processo de desenvolvimento acelerado. Então a gente pode notar que essa base aqui, esse meio aqui, um dia ele já foi a base. Então ele já foi exatamente isso daqui, né? Então a gente pode notar que essa pirâmide, um dia, essa base já foi isso daqui. Ah, professor, mas por que que aqui está encurtando? Isso quer dizer que dentro desse período de tempo aqui, digamos de 20 anos,
né, ou de 15 anos, ou de 30 anos, não sei, né, a gente pode notar que as pessoas começaram a ter menos filhos. Qual é qual a o quais os fatores, né, que podem, mostrar isso pra gente? Por exemplo, quando o país passa a adotar métodos contraceptivos para as pessoas terem menos filhos, né, para conter a natalidade, né, no caso da China que tem a lei do filho único, para fazer com que as pessoas tenham menos filhos, por exemplo, né, métodos contraceptivos para as famílias, né, para o homem, para a mulher, planejamento familiar, então as famílias passam a ter cada vez mais, eh eh, acesso ao planejamento, a tentar planejar, né, o seu futuro com a sua família e tudo mais. Então, tudo isso faz com que essa taxa de natalidade diminua. E por que que essa base continua grossa, né, gordinha? Porque isso quer dizer que as condições de vida melhoraram, então a taxa de mortalidade diminuiu, diferentemente desse daqui, né, que a gente tinha visto que a taxa de natalidade era alta, mas a mortalidade também era alta. Aqui a taxa de mortalidade já diminuiu, junto com a taxa de natalidade, que também diminuiu, né, que está tentando se controlar. Com o passar do tempo, né, depois de uns 50 anos, 80 anos, sei lá, né, a gente pode notar que a pirâmide tende a ficar assim. O que que isso quer dizer? Que há pouca gente nascendo, que há uma quantidade de jovens e adultos mais ou menos igual, e há uma quantidade de idosos, consequentemente, se a gente for comparar com as outras pirâmides, bem maior, né. E isso, por exemplo, no caso de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, né, países desenvolvidos geralmente têm a característica, os Estados Unidos está um pouco mais parecido com isso daqui, mas está se desenhando chegar nisso daqui no futuro, né. Mas países da Europa já têm, pirâmides bem parecidas com essa, com que jovens, né, crianças, uma taxa de natalidade bem curta, bem baixa, né, uma taxa de mortalidade muito baixa também, então se mantém, né, às vezes aqui até dá uma engordadinha, às vezes, né, e aqui a taxa de do o a quantidade de idosos é bem alta, o que é muito característico dos países que a gente está vendo no nosso conteúdo, né. Como a gente está falando de população, então Estados Unidos, os países da Europa têm essa característica de ter muitos idosos, né, por isso a problemática, a preocupação no caso do coronavírus, né, por isso que morreu tanta gente lá, porque a população bastante idosa e tudo mais, tá bom? Então, países subdesenvolvidos tendem a ter uma pirâmide mais ou menos desenhada assim, com alta taxa de natalidade e mortalidade, países emergentes, há uma diminuição da taxa de natalidade e mortalidade, e aqui há uma tendência da população se manter. Há uma preocupação também, gente, com relação a isso, com questão de pessoas para trabalhar, né, a população economicamente ativa, a PEA, que a gente chama, né. Então, se tem pouca gente trabalhando, isso causa um certo desconforto para o Estado, porque o Estado tem que pagar aposentadoria e oferecer saúde, né, de qualidade para essas pessoas aqui. Então, há nesses países uma grande preocupação com relação à questão do do que a gente teve aqui no Brasil, que foi a reforma da previdência, né, que é justamente para poder aumentar a idade dos aposentados, para poder fazer com que as pessoas possam trabalhar até uma idade mais avançada, tudo bem? Deixa eu colocar isso aqui no chão, e aí a gente volta para o nosso conteúdo aqui, tudo bem? Então a gente vai continuar agora, e eu vou passar para vocês o slide, tá? E a gente continua o nosso conteúdo, ok? Vou reproduzir para vocês aqui, só um segundo. Ok? Então a gente vai começar a ver aqui, tudo bem? Então olha só, população mundial é o número total de humanos vivos no planeta Terra, né? E aí a gente pode notar aqui no nosso planeta atualmente, né, que a gente tem um dado de 2011, que é de 7 bilhões de pessoas no mundo,
aqui, ó, aqui embaixo, 7 bilhões, mas esse número já chegou nos 8 bilhões de pessoas, tudo bem? Então, população mundial e é uma preocupação da gente falar disso, porque envolve muitas questões econômicas, sociais, né? Então vamos ver aqui, ó, alguns conceitos. População corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana, tá? O número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Então, por exemplo, quando eu tenho o número do Brasil, né? O Brasil tem 212 milhões de habitantes. Esse número é o que a gente chama de quê? De população absoluta, que é o total da nossa população. Bem simples. Tudo bem? Anotem esses nomes mais importantes, tranquilo? Que isso ajuda a gente. O número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, quando eu pego o total de habitantes e divido pela área daquele país, isso recebe o nome de população relativa ou densidade demográfica. Principalmente esse nome que vai estar mais presente para a gente, né? Densidade demográfica. Que é quando não é um número real, mas é um número que vai mostrar para a gente como que a população está distribuída pelo país. Se é um país mais populoso, povoado e tudo mais, tá bom? Vai trazer isso para a gente que a gente vai falar já já disso, tranquilo? Crescimento populacional, né, ou chamado crescimento vegetativo. O que que é isso? É quando ocorre em função de duas variáveis, a natalidade menos a mortalidade. Então a gente sabe que todos os anos nascem, né, milhares de pessoas e morrem, né, centenas, milhares de pessoas também. E o que que é essa taxa, esse crescimento populacional? É quando a gente pega os nascidos, digamos, nasceu 1.000 pessoas, mas dessas 1.000 pessoas morreu 50. Então, o crescimento vegetativo seria de 950, que é a natalidade menos a mortalidade. Tranquilo? O crescimento da população, né, com o passar do tempo, né? Ó, há 500 anos atrás, né, cerca de 450 milhões de pessoas na Terra, né? E de 500 anos para cá a população cresceu absurdamente. O que pode explicar esse crescimento absurdo da população? A melhoria na qualidade de vida da nossa população, né? Ao passar do tempo, a ciência foi avançando, a medicina, a forma de vida das pessoas, né, foi melhorando, então isso faz com que as pessoas conseguissem viver mais e aí a população foi melhorando e aumentando, na verdade, com o passar do tempo. Tranquilo? A Revolução Industrial ela foi essencial para que a população desse um salto, né, no número, né, de pessoas e na Revolução Industrial isso foi já no século XIX, aqui ó, 1 bilhão de habitantes já, tudo bem? Isso de 1750, 1800, né, a população já veio aumentando de uma forma já bem acelerada, tranquilo? Década de 1970, ó, a população já chegava a 4 bilhões de habitantes, ou seja, de 1970 para cá, ou seja, 50 anos, que a gente já está em 2020, a população dobrou de de número, né? Então a gente já tem o que? 8 bilhões de pessoas em 50 anos aí, 4 milhões veio nesse período de tempo, olha só, né? No final do século XX, a população mundial chega a 6 bilhões de pessoas, né? E aí já se desenha a nossa atualidade, né? Que já é de 8 bilhões. Tá? Recenseamento seria, né, quando, no caso do Brasil, o IBGE pega os números, né, vai de casa em casa para saber coletar as informações e para saber quantas pessoas tem no país. Tranquilo? Aqui fases do crescimento, né? Nós temos 3 fases do crescimento. A primeira é aquela fase muito baixa, do crescimento baixo. Está escrito aqui, ó, dos primórdios da humanidade, lá até o final do século XVIII, né? Que a população crescia de uma forma muito lenta, que era o que a gente estava falando, com altas taxas de natalidade, ou seja, nascia muita gente, mas também morria muita gente. Então a população não conseguia crescer de uma forma tão acelerada assim. Então, a expectativa de vida, né, a esperança de vida era bem baixa.
né? Pessoas vivendo até 40, 50 anos apenas. Tranquilo? Na fase 2 a gente já tem um elevado crescimento, né, que é aqui, ó, desenvolvimento científico e tecnológico relacionado diretamente à técnico-científica, à revolução técnico-científica da Revolução Industrial, né. Então a ciência, ela é fundamental para que, a qualidade de vida da população melhore, tranquilo? As melhorias das condições de vida, principalmente no continente europeu, né, por isso que a gente vai ver isso que a gente viu no nosso quadro, né, da população da Europa, e na aula passada também, que a população da Europa é muito mais velha, né? Por que que a população é mais velha, mais idosa? Por conta dessa melhoria das condições de vida que aconteceu primeiramente naquele continente. Tranquilo? Redução das taxas de mortalidade, né, na fase 2, mortalidade vai cair, primeiramente na população europeia, tranquilo? Nos outros continentes, a população continuava crescendo lentamente, devido às altas taxas de mortalidade. Então, ao mesmo tempo que nascia muita gente, morria muita gente. Então, o crescimento era devagar ainda, tá? Principalmente a mortalidade infantil, né? Muita gente, muitas crianças morriam, tudo bem? E aí ocorre a tal da explosão demográfica mundial, que é quando há um boom, né, a população mundial, a população cresce de uma forma mais acelerada. Tranquilo? E a fase 3 do crescimento populacional é de estagnação ou crescimento baixo, né, que é depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só, um maior crescimento demográfico, principalmente nos países subdesenvolvidos de industrialização tardia, que são os países subdesenvolvidos, o Brasil, né, se encaixa de certa forma aqui, né? Um grande avanço médico, científico, sanitário no mundo pós-guerra, né? Com redução das taxas de mortalidade, principalmente a mortalidade infantil nos países mais periféricos e, consequentemente, o aumento populacional na Europa. Tranquilo? Difusão de novos medicamentos. Então, é, essas vacinas que a gente toma, graças ao avanço da ciência, né, isso faz com que as doenças simples, né, de antigamente, uma gripe, um sarampo, essas doenças que hoje são simples para a gente, na época não se tinha cura, não se tinha tratamento. E aí essas vacinas vêm como uma forma de fazer com que a população, né, comece a criar resistência e comece a crescer de fato, né? Pessoas não vão morrer mais com doenças tão simples assim, tá? Vão ser cada vez mais raros esses casos. Também, tá tranquilo? Ó, o envelhecimento da população europeia ao entrar em um estado a um estágio de transição demográfica, né? Que é um estágio em que a população está se transformando, está saindo, né? A questão da pirâmide, a pirâmide vai mudando de formato, tá? Aqui, hum, deixa eu passar isso aqui, ó. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês, ó. A produtividade agrícola vai aumentar cada vez mais, né, devido à demanda, né? Então, as pessoas vão necessitar de mais produção de alimentos para que chegue, né, a uma grande quantidade de gente, tranquilo? E aí as máquinas vão surgir daí, né? Porque as máquinas trabalham mais rápido, de forma mais eficaz, tranquilo? E aí uma coisa que vocês precisam aprender muito, que é uma das questões chaves das nossas atividades, a diferença entre populoso e povoado. Qual é a diferença, professor, entre populoso e povoado? Está aqui, ó. Populoso é a classificação dada a um lugar onde há um número muito grande, né, um número elevado da população absoluta. Então, quando eu falo tal país é populoso, é porque ele tem muita gente. É isso. Populoso, tem muita gente. Olha aqui, ó. A China tem uma população total de 1.376.000.000 de habitantes. É o país mais populoso do mundo. Tranquilo? Ó, o país menos populoso é o Vaticano, que tem 1.000 pessoas, né? O Vaticano é um estado que tem ali no meio, né, dentro da Itália. Tranquilo? Então, o mais populoso é a China e o menos populoso é o Vaticano. Então, quando eu falo país populoso, é número, é muita gente. O Brasil é um país populoso? Sim, o Brasil é um país populoso porque tem 213, 212 milhões de habitantes e é um dos países mais populosos do mundo. Tranquilo? Mas o que é povoado? Quando pergunta assim, o que é um país povoado? Porque parece ser a mesma coisa, né? Mas não é. Olha só. Povoado. O que é povoado?
Um país povoado, o termo, né, povoado está relacionado à distribuição da população. Então, como que essa população está distribuída pelo país? Se ela está concentrada, se ela está espalhada, né? É, se tem muita gente, né? Densamente por quilômetro quadrado. Então, olha só. A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado corresponde ao que chamamos de densidade demográfica. Olha só, densidade demográfica é a taxa que corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Para calcular a densidade demográfica, basta fazer a divisão entre a população total e a área em quilômetros quadrados. Por exemplo, aqui, ó, total de habitantes dividido pela área. Vamos então colocar um exemplo? A densidade demográfica da China fica assim, ó, a quantidade de população, né, o total de habitantes, que é esse 1.376.000.000, dividido por 9.600.000 quilômetros quadrados. Isso vai dar uma média de 143 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é como se a cada quilômetro quadrado na China tivesse 143 pessoas. É uma média. Mas a gente sabe que na verdade não é assim, né? Olha só como é que está a distribuição da população na China. Aqui, ó, nessa beiradinha que a gente está vendo, aqui tem o oceano, que é o Oceano Pacífico. Tudo bem? Gente, onde é que está concentrada a população da China? Próxima ao oceano, não é? Se essa região é a região próxima ao mar, né, próxima ao oceano, então a população está próxima ao oceano. Aqui, ó, nessa área, tem um deserto gigantesco. Convenhamos que não é tão fácil viver num deserto. Tranquilo? Então, questões naturais fazem com que a população se concentre ou se distancie daquele lugar. Olha só o Brasil. A gente sabe que o Brasil, né, aqui tem o Oceano Atlântico, tudo bem? E onde está concentrada a maior parte da população brasileira? No litoral, próximo ao oceano, não é? Olha só, quanto mais escuro, maior a concentração populacional. Tranquilo? E aí, que a gente tem aqui nesse meio? Um vazio demográfico, né? Vazio de população, por quê? Porque a gente sabe que tem uma floresta gigantesca aí, que é a floresta amazônica, por exemplo, né? Então, fatores naturais fazem com que, às vezes, a população não consiga se instalar ali, né? Então, a gente tem dois países com distribuição da população bem parecidos, né? Tanto a China quanto o Brasil têm essa concentração de população no litoral, alguns lugares do seu interior ocupados, a gente pode ver aqui, ó, Brasília, Goiânia, as capitais aqui, ó, do interior do Brasil, aqui, ó, Manaus, tá? A gente tem algumas pessoas do interior, mas onde está concentrada a população? No litoral. Tranquilo? Mais ou menos esse desenho que eu fiz aqui, ó. Quando eu falo que uma população está mal distribuída, é porque tem muita gente concentrada num lugar e pouca gente espalhada pelo resto. Quando eu falo que uma população está bem distribuída, é quando, né, no seu país tem gente por todos os lugares, né? Isso é mais fácil quando o país é pequeno. Por quê? Porque aí vai ter gente em todos os lugares. Quando o país é muito grande, no caso do Brasil, da China, dos Estados Unidos, do Canadá, né, além dos fatores físicos, né, naturais que vai impossibilitar, tem outra coisa que impossibilita isso, que por exemplo, as plantações, né? A questão da agricultura, o cultivo né, de plantas, é, é, os animais, a criação de animais, né? Da pecuária. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? É muito difícil a gente achar um padrão exatamente perfeito, de distribuição perfeita como esse daqui. Geralmente, sempre vai existir essas concentrações em algum lugar, justamente por conta de questões naturais. Pode ter uma montanha, pode ter um lago, pode ter alguma coisa que impossibilite, né? Uma floresta, um deserto. Tranquilo? Olha aqui, ó, essa relação. Aqui nesse quadro, a gente tem o quê? Os países mais populosos do mundo, ó. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, né? Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. São os países mais
populosos do mundo, que tem muita gente, lembra disso. Agora, os mais povoados, se a gente for ver, a maioria desses países são pequenos. Por quê? Porque a população está bem concentrada e também, de certa forma, distribuída. Então, a concentração populacional por quilômetro quadrado vai ser grande. Olha só Mônaco, né? Que é um estado também, né, na Europa. 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? É muita gente morando junta. Singapura, Malta, as Maldivas, Bangladesh, né? Bangladesh aqui, ele é um dos mais populosos e mais povoados também, mas não é um país tão grande, tudo bem? Bahrein, Taiwan, Coreia do Sul, né? A galera aí do K-pop. A Holanda também é um dos países mais povoados do mundo. Japão, né? Japão tem é, é, é um dos países mais populosos do mundo também, né? Tem, sei lá, 140, 120 milhões de habitantes de habitantes, né? Mas a divisão, né, que é a densidade demográfica, aí ficaria assim, ó, 341 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade demográfica, né? Tudo bem? Teorias demográficas. Eu vou deixar uma aula só de teorias demográficas do YouTube com professores que têm equipamentos maravilhosos para vocês assistirem, mas eu queria falar um pouquinho para vocês dessas teorias. Olha só que interessante. Existem algumas teorias que a gente precisa prestar atenção e que passaram ao longo do tempo e que hoje algumas pessoas até continuam, insistem em reproduzir esse tipo de teoria, né? Aí a gente vai ver, são teorias apenas, né? Mas a gente vai ver do que elas falam. Primeiro, a teoria malthusiana, né? Foi pensada por esse cara, o Malthus, né? Tá aqui o nome dele, Thomas Malthus, tudo bem? E aí ele dizia uma coisa interessante sobre a população, que dizia que a população crescia de uma forma e a produção de alimentos crescia de outra, tá? Então, olha só, conforme seu estudo, ensaios sobre o princípio da população, afirmou que a população mundial cresceria em um ritmo muito rápido, né? Comparando ele a uma progressão geométrica, né? Que a população vai crescendo de forma a se reproduzir, se multiplicando, né? E a produção de alimentos cresceria a um ritmo lento. Por isso que existia fome, porque é, aumentava muita gente e não tinha muita produção de alimentos, né? Então o gráfico seria mais ou menos assim: a produção de alimentos cresce de uma forma muito rápida, muito lenta, e o crescimento da população é bem mais rápido. Então, não, a produção de alimentos não conseguiria acompanhar essa questão da população e por isso teria que fazer um controle da natalidade. Teria que fazer com que a população não crescesse tanto, né? Baseado nessa teoria de Malthus. Aí você vai, para e pensa, professor, não pode, né? Se tiver muita gente no país, como é que as pessoas vão comer, né? De certa forma, inicialmente a gente pode pensar esse tipo de coisa. Então concluiu-se aqui que a falta de alimento seria por conta dessa grande quantidade de gente, né? Críticas, desculpa, gente, peraí. Críticas nessa tese do Malthus, né? Ele não considerou os avanços técnicos, científicos e mecânicos da agricultura que iriam fazer com que se produzissem mais alimentos, né? E aí a produção de alimento ia aumentar cada vez mais, né? Os tratores, as máquinas e tudo mais. E aí a gente pode olhar nessas imagens aqui. Ele não identifica, né, ele identificava naquela época que ia ser uma coisa, né, o plantio rudimentar, as pessoas tirando os alimentos. Ele não pensou nas máquinas, né? E que hoje a gente sabe que a agricultura, né, o agronegócio, é movida a máquinas, né? A gente sabe disso. Tudo bem? Aí surge uma outra teoria que é o neomalthusianismo. Neo, novo.
Então seria uma ideia que tem um pouquinho das ideias do Malthus, mas que vai dizer: "Ó, calma aí, não é assim também, tranquilo? Não é assim". Vamos ver o que ele dizia, ó: "O acelerado crescimento populacional mundial após a Segunda Guerra Mundial é menor nos países mais desenvolvidos economicamente. E é menor nos países mais desenvolvidos e é maior nos países menos desenvolvidos economicamente, com a redução da taxa de natalidade". Então, eh, essa teoria também propunha um controle da natalidade, né? Ó, um grande percentual de jovens nos países periféricos ou menos desenvolvidos trará sérios encargos econômicos com a mão de obra, né? A formação de países periféricos de áreas de grande concentração de miséria ou bolsões gerou situações de risco para o sistema capitalista internacional. Então, não seria interessante que um país tivesse, né, deixasse com que a população crescesse tanto, porque ia acabar gerando pobreza. Ideia central da teoria neomalthusiana, né? Preocupação neomalthusiana: excesso de gente, explosão demográfica, né? Muita gente nascendo, a população crescendo de uma forma muito rápida, encargos econômicos, né? Países capitalistas se preocupam com a miséria nos países periféricos, né? Que poderiam atrair os movimentos socialistas, né? Tava naquela época ainda da guerra entre o capitalismo e o socialismo da Guerra Fria. Tranquilo? Isso na América, na Ásia e na África, né? Soluções dos problemas: controle de natalidade, não permitir abortos ilegais, esterilização em massa das mulheres, ou seja, deixar as mulheres estéreis, né? Não poder mais ter filhos, e como laqueaduras e trompas, ligaduras das trompas, né? De falópio, que iam fazer com que as mulheres não tivessem, né? E aí, criaram nessa época também o que a gente conhece bastante, que são os métodos contraceptivos, né? As pílulas, desculpa, gente, as pílulas, as ligaduras, né? Os cortes aqui das trompas de falópios, os métodos contraceptivos, tá bom? A camisinha, desculpa, gente. É, a vasectomia, tudo surge nesse período, né? E aí surge uma outra teoria que é a chamada teoria reformista ou marxista. O que essa teoria vai dizer? Os reformistas defendem que as teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, ou seja, ignora aquilo que os neomalthusianos e que os malthusianos falavam, e diziam e consideravam que a própria miséria sendo responsável pelo acelerado crescimento da população. Então, por exemplo, não existe é, 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 como, como que se a produção de alimentos fosse baixa. Não é isso. A culpa da fome não é a baixa produção dos alimentos, e sim a má distribuição desses alimentos. Quantos alimentos nos países ricos são jogados fora? Na nossa casa, quantos alimentos que às vezes pode até ser utilizável ou coisas assim nos mercados? Quantos alimentos não são jogados fora só porque as pessoas não compram porque tá manchadinho, tá feio, tá machucado, né? Então, a ideia dessa teoria, para dizer, é a má distribuição de renda é a culpa da miséria, entendeu? Essa é o grande ponto da teoria marxista. Tudo bem? O que defendem os marxistas? A necessidade de reformas socioeconômicas, né, que melhorem o padrão de vida da população, que distribua melhor a renda entre a população, né, melhoria da distribuição de renda e de alimentos, aumento da escolaridade, que resultaria no planejamento familiar e diminuindo a natalidade e o crescimento vegetativo. Então, quanto a gente tem estudos que mostram, né, que quanto maior a escolaridade, né, da família, da população, menos filhos ele vai ter, porque ele vai pensar nessa questão do planejamento familiar. Se ele tiver filhos, é porque ele quer ter filhos. E ele vai se planejar para ter aqueles filhos. O que acontece muito nos países pobres é que as pessoas têm esses filhos de forma não planejada. É essa a crítica. Tudo bem? Por quê? Porque não tem acesso aos métodos contraceptivos. Tranquilo?
E surge também uma outra teoria chamada teoria ecomalthusiana. Então, são 4 teorias que a gente precisa saber. Malthusiana, que fala que a população vai crescer aceleradamente e os alimentos não. A neomalthusiana, a marxista ou reformista, que a gente acabou de ver, e a ecomalthusiana, que vai dizer o quê? Ó? A tese central da teoria relaciona diretamente o crescimento populacional com a degradação do meio ambiente, que vai dizer, gente, a gente tem que fazer com esse crescimento acelerado da população tem um impacto diretamente no meio ambiente, porque produz lixo, porque exige com que se tire do meio ambiente várias coisas para poder suprir as necessidades do ser humano. Né? De acordo com os ambientalistas, um rápido crescimento populacional, em especial em países periféricos, refletiria em uma maior exploração dos recursos naturais, principalmente nos não renováveis. Um rápido crescimento populacional, principalmente nos países periféricos, provocará sérios desmatamentos nos ecossistemas, né? Além de vários tipos de degradação do meio ambiente. O controle da natalidade seria uma forma de preservar o patrimônio ambiental para gerações futuras. Então, todas essas teorias, né, umas são mais utilizadas atualmente, outras menos, né, mas todas elas existem para a gente pensar nessa questão do crescimento da população. Tranquilo? Então, a gente tem que saber essas 4. Aí um esqueminha, né, para mostrar mais ou menos a relação entre meio ambiente e explosão demográfica, tá? E aqui, opa, aqui tá a estrutura etária que eu falei, né? Gente, olha só, a base, desculpa, a base aqui dessa, dessa pirâmide. Então a gente tem os desenhos aqui, ó, a pirâmide com a base muito larga, que é aquela que a gente tinha visto. Com o passar do tempo, né? Aqui, ó, elevada taxa de natalidade, elevada queda na taxa de mortalidade, né? Mortalidade, quando ela tende a cair, a, a, a pirâmide tende a ficar mais grossinha, mais gordinha, tá vendo? Ó, taxa de natalidade em declínio, baixa taxa de mortalidade, mais pessoas vivendo na velhice. Tá vendo? Lembra disso que eu falei no começo da aula? E aqui, ó, baixa taxa de natalidade, a natalidade aqui está diminuindo, tá vendo? Aqui, ó, deu uma encurtada, né? E maior taxa de dependência, expectativa de vida. Né? A expectativa de vida vai aumentar. Tranquilo? Aqui, ó, pirâmides etárias do Brasil, né, a gente pode notar aqui a pirâmide etária do Brasil e a pirâmide etária dos Estados Unidos. Né? Aqui a gente pode notar mais mulheres justamente por conta das guerras. Né? Os homens nos Estados Unidos vão muito para a guerra e aí acabam, infelizmente, né, vindo a óbito. Tudo bem? Aqui a gente tem o desenho dessas 3 pirâmides etárias que eu mostrei para vocês. Então, aqui, ó, 0 a 4 anos, de 10 a 14 anos. Tá vendo? A idade vai aumentando, olha só. Então, aqui a base é muito larga, tem uma taxa de natalidade muito grande, mas também a mortalidade muito grande. Por quê? Porque vai afinando muito rápido. Aqui a gente já tem uma melhoria na taxa de natalidade. Ela diminui, a melhoria das condições de vida melhora, porque a gente aumenta, né? Porque a gente sabe que quanto mais gordinho vai ficando, mais maior é a qualidade de vida da população, né? Aqui é mulheres, aqui homens, e aqui quando a gente tem uma diminuição muito grande, né, da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é muito baixa, a qualidade de vida extremamente alta. Olha só, tanto de gente com 40 anos ou mais, né? Aqui na idade já adulta, aqui muitos jovens, né? Muitos jovens e adultos, e aqui muito o quê? Muitas crianças e jovens. Tá vendo como é diferente? Né? Nessas 3, né? Aqui de países subdesenvolvidos, países emergentes e países desenvolvidos. Tranquilo? Essa é a configuração, geralmente, das pirâmides. Bom? Tranquilo, gente? Essa é a nossa aula, então, tá? Sobre a aula 2 sobre população. Vou deixar outros vídeos para vocês, para que vocês tenham mais acesso a
informações e tudo mais, então presta bastante atenção, assiste esse vídeo antes de fazer os exercícios, que vai ajudar muito, 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 muito a gente, tá bom? Fiquem bem, continuem se cuidando e se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo que vai dar tudo certo. Tranquilo? Tchau para vocês, vou encerrar a aula aqui e é isso.